Fala pessoal, meu nome é Narayan, eu sou do canal Linux Game BR Benchmark e hoje, a pedido do professor Juliano Ramos, eu vim aqui responder algumas perguntinhas sobre Linux e jogos. Olá, Narayan, seja muito bem-vinda aqui ao canal do professor Juliano Ramos. Aliás, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, convidada Narayan aqui, vamos fazer umas perguntas e respostas. Não teve como a gente fazer live, devido aos nossos horários. No entanto, encaminhei as perguntas para ela através dos vídeos e ela está respondendo aí pra gente. Então vamos começar. Narayan, conta um pouquinho mais sobre você. Mas antes da gente continuar essa entrevista maravilhosa aí com a Narayan, que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais e vão ver gameplay, vão ver jogos, eu quero dar um recadinho rápido aí sobre o nosso patrocinador, que é a escola linux.com.br. Então o site é escolalinux.com.br e onde tem um grande conteúdo aí para quem é amante de Linux para aprender bastante. A área que esses são cursos, você tem diversos cursos focados aí na administração de servidores Linux, focado na programação em Shell Script, em segurança de servidores. Então tem um conteúdo muito, mas muito vasto e com um conteúdo de extrema qualidade para vocês. Então fica a dica. Quer fazer curso? Aí escolalinux.com.br. Bom, vou começar então falando um pouquinho sobre mim e mostrar aqui o meu desktop, né? Comecei a utilizar Linux de fato na pandemia em 2020. Anteriormente a isso, eu já sabia da existência de Linux. Eu usei pela primeira vez na época quando eu estava na graduação. Eu estudei numa universidade pública, numa universidade federal, e lá no laboratório de informática era um Ubuntu, né, que tinha nos computadores. Eu não lembro agora qual versão do Ubuntu que era, né, porque já tem alguns anos. Na época eu achava o Ubuntu interessante, bonito, mas como eu acessava só para fazer impressão de algum trabalho, né, coisa do tipo, eu tinha um pouquinho de dificuldade por conta daquela barra de tarefas, né? Daquele painel do Ubuntu que fica na lateral esquerda. E aí você pode estar achando engraçado eu dizer isso, né? Porque se vocês olharem aqui no meu desktop, eu estou justamente utilizando um painel aqui com os atalhos, né? Aqui dos programas que eu mais utilizo, nessa lateral esquerda, né? Acontece que, ao passo que eu fui utilizando mais, né, não só a questão de utilizar mais o Linux, né? Naquele momento, quando eu estava na faculdade, no computador de casa eu usava o Windows 7. Mas não era um computador só meu, né? Então o uso que eu tinha do computador também era diferente naquele momento. E aí depois, quando eu tive só um computador meu mesmo, passei para o Windows 7, relutei muito para migrar para o Windows 10, porque eu achava o Windows 10 horroroso, esteticamente falando, e achava ele menos intuitivo do que o Windows 7, principalmente a parte do menu. E aí, bom, eu descobri através do YouTube, o YouTube me recomendou um vídeo do Dio Linux naquela época, e na época ele estava utilizando o Linux Mint. E aí eu achava o Linux Mint a coisa mais linda do universo. E eu falei, nossa, eu queria muito poder testar isso e tal. Eu cheguei a tentar fazer a instalação do Linux Mint, mas eu fui meio burrinha assim na época de que eu não pesquisei muito sobre isso e eu achava que bastava você usar aquele programa Rufus, né, que geralmente era usado para criar um pendrive bootável com Windows, né? Eu usei esse mesmo programa para colocar a ISO do Mint e aí eu não conseguia de fato acessar, né? Não iniciava. Só aparecia ali aquele momento aquela logo ali da parte da BIOS e tal, e depois não iniciava, né? Perdi o vídeo. E aí eu falei, então eu não sei fazer isso agora, então deixa quieto e tal, né? Aí, coisa de um ano depois, eu consegui instalar o Pop OS, também pegando referência aí pelo canal do Dio Linux. Eu nem lembro que programa que eu utilizei, não sei se foi o Rufus, se foi algum outro. Mas o Pop OS consegui fazer a instalação. E aí eu testei um jogo, né? De vez em quando eu gravava uns vídeos e postava na minha conta lá pessoal do YouTube. Eu postava, né, alguns testes que eu fazia no Windows, né? E aí eu fiz um dia esse teste no Linux, no Pop OS, e fiz um vídeo, né, falando, né, sobre esse teste. E eu testei o Tomb Raider, mas naquela época eu não sabia que existia Proton, eu também não pesquisei sobre isso. Então, eu testei o Tomb Raider porque era nativo e tal, e ele rodou em OpenGL e rodou muito mal, né? Rodava a 30 FPS e tal, né? Sendo que a gente conseguia rodar no Windows esse jogo a 60 e tal, né?
mas era a limitação de informação que eu tinha naquele momento. Bom, aí depois disso, passou acho que mais 1 ou 2 anos aí, foi lá quando entrou a pandemia, e eu estava já muito injuriada do Windows 10, e eu pensei, quer saber, acho que eu vou tentar usar o Linux de novo. E aí voltei para o canal do Dio Linux, né, assisti mais alguns vídeos para aprender algumas coisas básicas e tal, e aí instalei o Pop! OS, e aí eu descobri que existia o Proton, que lá na Steam você tinha que ativar o Steam Play e tal, né, esse tipo de coisa. Enfim, aí consegui até uma primeira, de fato, uma primeira experiência, né, mais intensa aí com Linux, com mais qualidade, né, porque eu também me atentei um pouco mais, assim, de ler os comentários, as coisas que as pessoas falavam, as dicas, esse tipo de coisa. Bom, mas aí, voltando então aqui para o meu desktop, hoje eu estou utilizando o Big Linux. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais, né, sobre a minha escolha pelo Big Linux, a experiência que eu estou tendo com o Big Linux. Mas só para dizer que para vocês, esse é o Big Linux com KDE Plasma, que é o Big Linux oficial, que está lá no site oficial deles, né? E eu fiz essa customização aqui, porque é a customização que mais tem me agradado, que tem sido mais produtiva para mim. Então, essa barra aqui na lateral, onde eu tenho esse menu em tela cheia, separado por categorias. E aqui eu deixo vários programas que eu utilizo, né, com um pouco mais de frequência. Tem 3 aqui que eu acabei esquecendo que eu abri, esqueci de fechar antes de gravar aqui o vídeo, mas que eles não estão fixados. O restante aqui está fixado. Eu tenho esse outro painel aqui, onde tem esse atalho para desligar, reiniciar, encerrar a sessão. E a área de notificação, né? Os programas que ficam em segundo plano e tal, e aqui a área de notificação. Além disso, eu tenho 2 widgets, né? Esse daqui que mostra a data e a hora, e esse, na verdade, são 3, né? Então, são 3. É esse daqui, que mostra a data e a hora aqui no centro, né, da tela. Esse daqui, que é o calendário com o relógio. E esse daqui, que é o do chat GPT. Bom, eu acho que do meu desktop é basicamente isso. Esse é o paper que vocês estão vendo, inclusive, eu que fiz aqui para o pacote do Big Linux. Mas esse daqui eu tinha feito exclusivamente para o Big Linux GNOME. Então, se você quiser utilizar esse wallpaper, você vai ter que usar a ISO do Big Linux com GNOME, que é uma versão da comunidade que eu ajudei aí a criar, né, a mexer, enfim, e a liberar, e que foi liberada recentemente. Inclusive, no meu canal tem alguns vídeos que eu estou fazendo sobre o Big Linux com GNOME. Mas, de todo modo, como eu criei esse wallpaper, né, eu tinha essa imagem aqui, e aí achei ela bonita e coloquei aqui no KDE Plasma. Aliás, só fazendo aí um parênteses, né, esse pacote de wallpapers do Big Linux é uma coisa que chama muita atenção, o pessoal gosta bastante, tem várias opções mesmo, é em torno de 820 wallpapers que tem aqui, e eles não pesam tanto, né, talvez você imagine que por ser 820, nossa, vai pesar muito no armazenamento do sistema e tal, mas na verdade não. Ele está num formato chamado AVIF, é um formato bem levinho, né? Então, só para você ter uma ideia, esses 820 wallpapers pesa. Que bacana. Mas, Naranha, conta pra gente o que levou de fato você a utilizar o Linux, né? O comecinho, que é sempre bacana a gente falar. E, em especial, o que te levou a usar o Big Linux? Bom, e só para concluir, então, essa parte de contar um pouquinho, né, sobre mim, como eu conheci Linux e tal, teve um momento também que eu cheguei a trabalhar com meu pai e ele fazia uma propaganda através de SMS, tinham servidores e tal, que eram servidores Linux, né, que ele contratava. E aí teve uma época que ele decidiu, em vez de contratar alguém que tinha esses servidores e que fazia o envio e tal, ele decidiu ele mesmo montar os servidores ali no escritório. Só que aí ele me botou para cuidar disso, né? E eu não tinha experiência nenhuma com programação e tal. E aí compramos um cursinho lá de um cara que vendia, que falava um pouco sobre esses servidores, e era o Debian. Se eu não me engano, era o Debian 7 que a gente instalava nesse servidor, só que a gente não instalava interface gráfica nenhuma, então a gente só usava o servidor a partir de linha de comando. E aí, então, eu tive que quebrar a cabeça para conseguir instalar esse servidor e tal. E aí teve um momento, que foi muito curioso isso, aliás, porque eu comecei, a gente tinha um servidor que a gente tinha comprado, que eu basicamente só segui um passo a passo do que o cara dizia que tinha que fazer para funcionar. E aí teve esse outro que meu pai comprou o curso, que eu tive que assistir o curso e fazer, né, meio que do zero.
E aí é muito doido porque o curso tinha informações às vezes muito vagas e eu tive que pegar parte do código desse outro, né, que já estava pronto. E acabou que eu criei um Frankenstein ali de servidor que era diferente basicamente de tudo que tinha ali do pessoal que vendia. E aí, eventualmente dava alguns problemas, né? E teve uma vez que eu fui pedir suporte para um rapaz que era um programador e tal. E aí, quando ele acessou lá meu servidor, ele viu que o código era diferente do que ele já tinha visto ali, né? Que era um nicho meio pequeno ali de programadores que faziam isso, então eles meio que se conheciam, né? Um sabia como que funcionava o programa do outro e tal, né? E aí ele viu que era diferente, tal, do que ele conhecia e perguntou, mas quem que fez esse daqui? Aí eu falei que eu tinha feito, né? E contei como é que foi. E ele achou muito interessante, e aí a gente combinou, inclusive, que o pagamento dele não ia ser em dinheiro. O pagamento ia ser ele poder copiar todo esse código aí que foi criado. Então essa foi uma experiência interessante, foi muito estressante para mim naquele momento, porque foi muito difícil e tal. Mas foi uma experiência muito interessante, assim, né? Foi meio que eu tive um contato não só com Linux, mas com programação, sem entender nada das duas coisas, assim, né? E aí, beleza. Então, isso fecha um pouco dessa experiência que eu tive, né? De como eu conheci o Linux, como eu cheguei até o Linux. E aí, então, a partir de 2020, eu de fato instalei o Pop! OS e comecei a utilizar, né, como o sistema principal. Eu fazia naquele momento o Dual Boot com o Windows 10, mas eu comecei a utilizar mais o Pop! OS do que o Windows 10. Bom, sobre a minha decisão de utilizar o Big Linux, né? Bom, um dos fatores que me fez gostar muito do Linux, além dessa questão da customização, né, da parte da aparência do sistema, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito, eu comecei a perceber que com o Linux você podia, digamos assim, manipular o seu sistema para ele de fato atender ao que você precisa, né? E não ter um sistema de repente tão genérico assim. E aí, bom, quando eu estava lá utilizando o Pop! OS, né, como o sistema principal, eu ouvi falar do Big Linux. Eu não me recordo agora exatamente como que eu ouvi falar do Big Linux, mas eu sei que eu entrei lá no site e tal, e eu vi que era uma distribuição brasileira. Eu achei muito interessante. Eu falei, nossa, que legal, existe uma distribuição Linux brasileira e tal. E aí, eu instalei num outro SSD, eu tirei o Windows 10 do SSD e instalei o Big Linux. Daí eu fiquei com o Dual Boot do Pop! OS e o Big Linux. Naquela época, era bem o período ali que estava quase na transição entre o Big Linux Ubuntu, né, base Ubuntu, para a base Manjaro. Então, o que tinha no site oficial era o Big Linux base Ubuntu. Aí eu instalei a base Ubuntu, e comecei a gravar alguns vídeos de comparação em jogos, né, do Pop! OS e do Big Linux base Ubuntu. Que se vocês forem lá no meu canal, nos primórdios, assim, os 2 primeiros vídeos, é esse tipo de comparativo que eu estou fazendo, basicamente isso. E aí, o Big Bruno viu, descobriu esses vídeos aí que eu tinha feito, sei lá, tinha meia dúzia de pessoas assistindo meu canal só naquele momento. E aí ele falou assim, olha só, a gente está fazendo, está mudando de base, né? O Big Linux agora vai ser base Manjaro e provavelmente vai ser mais performático. Você não quer testar? E aí eles me passaram lá a ISO de desenvolvimento. Eu fiz a instalação, substituí, né, pela ISO do Big Linux base Ubuntu. E realmente eu achei que teve um desempenho muito melhor, né, do que estava tendo aquela outra ISO. E aí comecei a refazer alguns testes de comparativo, né, entre o Pop! OS e o Big Linux Manjaro. Então eu fiquei utilizando o Big Linux base Manjaro antes mesmo dele sair oficialmente, né? E eu achava muito interessante, mas eu ainda gostava mais do Pop! OS, porque naquela época eu estava mais familiarizada com o GNOME, né? Pelo menos o GNOME que vinha no Pop! OS. Eu achava mais bonito, mais coeso, mais clean mesmo, assim, né? O KDE Plasma, inclusive, isso é uma coisa que as pessoas costumam dizer muito, quem não gosta, né, do KDE Plasma, fala que é muito poluído e tal, né, meio confuso, porque tem muita informação e tal. E, de fato, é uma coisa que é real mesmo do KDE Plasma. Mas, às vezes, eu acho que tem coisas aí no KDE Plasma que pode parecer que é a mais, mas que eu acho que é relevante, que é útil, que hoje eu sinto falta, porque não tem isso no Gnome, né? Eu entendo que são projetos diferentes, com propósitos diferentes, e que atendem aí, com certeza, ambos atendem muitas pessoas tranquilamente. Eu, como disse, fico meio dividida aqui, né? Tem coisas que eu prefiro do KDE Plasma, tem coisas que eu prefiro do Gnome, e aí, por enquanto, né, tô mantendo aqui os dois Big Linux instalados. Mas enfim, foi assim que eu cheguei no Big Linux, né? E aí teve um momento que o meu Pop! OS quebrou com alguma atualização. Eu não sei exatamente o que eu fiz, eu acho que eu estava tentando instalar alguma coisa, que agora eu não me recordo exatamente o que era.
e aí estava dando um problema com a dependência, não atualizava aquilo que eu estava querendo. Assim, acho que eu tinha instalado um programa e eu estava tentando atualizar ele e não conseguia atualizar ele, porque dava algum problema com a dependência. E aí eu fiz algum processo de, acho que, remoção dessa dependência, só que era uma coisa que puxava outra, e acabou que eu quebrei o sistema, né? Ele não inicializava depois disso. Mas aí serviu, né, de um aprendizado para mim. Eu falei, bom, então não poderia ter apagado isso que eu apaguei. E aí acabei conhecendo através do canal, né, outras pessoas que já usavam Linux há muito mais tempo que eu, né? E aí me recomendaram para tentar utilizar o Arc, né? E eu falei, bom, vou tentar. Só que o Arc, como vocês podem imaginar, né? Vocês sabem que é muito difícil. Mas na época tinha o ArcGUI, né? Que ele tinha uma ISO com a instalação via Calamares, né? Utilizando toda a interface gráfica e tal. Então era muito mais simples, né? Do que instalar o Arc como é hoje via script, né? Então, bom, consegui instalar o Arc com a ajuda, né, desse colega que tinha me indicado na época e tal. E aí esse processo, inclusive, fez a gente se aproximar bastante. A gente foi conversando muito sobre os jogos e tal. Inclusive, que é o Dibro, eu já comentei sobre ele no meu canal algumas vezes. Ele é o criador do Proton K e tal. E, bom, ele me ensinou bastante coisa sobre Linux nesse processo. Ter utilizado o Arc foi uma baita experiência, assim, porque quando eu instalei o Arc, na hora que eu fui tentar instalar Steam, não tinha Steam ali na loja. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, como que instala Steam? Aí eu fui tentar instalar via terminal e não achava. E aí ele me explicou, você tem que ativar repositório, adicionar repositório tal, não sei o quê. E aí eu aprendi a fazer essas coisas, né? Instalação de repositório e tal, esse tipo de coisa. Então foi um aprendizado muito bacana. E em paralelo a isso, o Big Linux estava lá no outro SSD instalado. E aí eu comecei a fazer vídeos de comparativo do Arch Linux e do Big Linux base Manjaro. Depois que o meu Arch Linux também deu um problema aí de quebrar o sistema, de não conseguir acessar por conta de uma atualização. E eu acho que na época tinha sido uma atualização do Gnome, que acho que tinha passado para o Gnome 42, coisa desse tipo. E aí quebrou, né, extensões e tal, várias coisas não funcionaram muito bem. E eu também tentei forçar, né, a atualização de algumas coisas, fui removendo novamente algumas dependências e aí quebrou. E aí depois disso eu cheguei a testar também o Garuda Linux, né, que é uma distribuição baseada no Arch, e aí de novo fazendo esses comparativos com o Big Linux base Manjaro. E aí eu comecei a achar interessante, né, porque bom, chegou um momento em que o Garuda também quebrou para mim. Esse foi um pouquinho mais difícil de entender o que aconteceu, porque na verdade, num dado momento, quando eu reiniciei, na hora que aparecia ali no Grub, né, a opção para você selecionar, ele começava a carregar o kernel, mas travava ali. E então eu não conseguia entender muito bem o que aconteceu. E aí eu pensei assim, né? Bom, curioso, porque eu estou testando várias distribuições aqui. Eu acabo tendo problema com algumas delas, né? Muito porque eu vou forçando algumas coisas, é quase, digamos assim, quase como se eu fosse forçando a distro para ver até onde ela aguenta, né? Ou se ela ia quebrar na minha mão. Mas eu achei curioso que o Big Linux base Manjaro não quebrava na minha mão. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou arriscar de usar mais esse Big Linux aí. E aí eu comecei a me aproximar mais do pessoal do Big Linux, né? Principalmente através do fórum. Eu comecei a fazer algumas postagens dando dicas para jogos, né? No Big Linux e tal. E aí o pessoal veio começar a conversar comigo, né? Os devs e tal. E aí fui me aproximando muito deles, até que então eu decidi deixar o Big Linux oficial, né? Que aí já era o base Manjaro, já era o oficial que tinha lá no site. Decidi deixar como a distribuição principal aqui do meu computador, né? E essas outras distribuições que eventualmente eu ia testando, eu ia colocando num outro SSD só para ir fazendo esses comparativos e tal. E aí, bom, já faz um pouco mais de 1 ano e meio, eu acho, agora que eu utilizo o Big Linux como a minha distribuição principal. E eu tenho gostado bastante, né? Eu tenho conseguido fazer basicamente tudo que eu preciso aqui do meu cotidiano. Bom, além de jogar, que é uma coisa que eu faço aqui no meu lazer e tal, eu trabalho, eu sou psicanalista, então eu basicamente faço atendimentos, muitos atendimentos online, né? Então, através de videochamada. Eu utilizo o Jitsi, tem alguns grupos de estudos que eu participo, que o pessoal que organiza utiliza o Zoom, aí eu consigo usar o Zoom aqui também. Eu uso documento de texto, né? Eu uso aqui o LibreOffice, que já veio instalado aqui no Big Linux. Eu particularmente gosto bastante do LibreOffice. Eu já utilizava ele na época do Windows mesmo, então eu estou bastante familiarizada com ele. Até prefiro
porque eu estou mais familiarizado com a interface, inclusive, do que o próprio Office da Microsoft, né? Enfim, e aí é isso. Eu fui vendo que todos os aplicativos que eu gostava de usar aqui no meu cotidiano dava para utilizar tranquilamente no Big Linux. E aí veio a Big Store, né, que facilita muito a instalação, porque basicamente tem tudo lá e tal. E aí é isso, eu fui me familiarizando. E aí, ao passo que eu fui me familiarizando, me entrosando mais com o pessoal, né, com os devs do Big Linux, eu também fui tentando colaborar de alguma forma, né? Então, eu fui colaborando bastante com o suporte, né? Eu sempre respondia bastante lá as postagens no fórum e tal, no grupo do Telegram também. E principalmente, né, quando envolvia essa questão de jogos e tal. E, bom, se há essa dúvida, né, se é possível jogar no Big Linux, então eu já respondo aqui que sim, é possível. E o Big Linux tem se mostrado, em relação a essas distros que se apresentam como referência em jogos, né? Como é o caso do próprio Arch, do Garuda, o Pop! OS, o Nobara, né? OpenSUSE, enfim, todas essas que são mais famosas, que o pessoal costuma citar quando se trata de jogos, o Big Linux bate de frente com todas elas em relação à performance. E aí, como para mim, eu utilizo o computador para além de jogos, né, eu uso aqui no meu dia a dia, eu preferi então manter o Big Linux, porque aí eu consigo ter um bom desempenho em jogos, mas eu consigo também fazer essas outras coisas que eu preciso com bastante tranquilidade. Agora, falando de games no Linux. Bom, o pessoal sempre aqui no canal reclama, não dá para jogar no Linux, né? O Linux não foi feito para jogos. E algumas pessoas colocam comentário, para jogar no Linux você tem que sacrificar alguns animais, você tem que fazer alguns rituais e é tudo um trabalho gigante para que depois você consiga jogar. Isso é verdade? Fala um pouquinho sobre como é jogar no Linux. Bom, para instalar um jogo no Linux e rodar esse jogo tranquilamente, você não precisa matar animal nenhum. Então, pode tirar esse peso aí da consciência, que hoje em dia, inclusive, está muito mais fácil, né, do que uns anos atrás. Tudo isso graças à própria Valve, né, que é a empresa que é dona da Steam, porque se você não sabe, a Valve tem um console portátil chamado Steam Deck, que utiliza um sistema que a própria Valve criou chamado SteamOS, e que é um sistema baseado em Linux, inclusive baseado no Arch Linux. Então a Valve tem muito interesse de fazer os jogos funcionarem bem no Linux. Vou mostrar para vocês aqui a minha Steam. Se vocês derem uma olhada aqui, eu tenho mais de 500 jogos, né? Tudo bem que tem hora que, se eu olho lá no meu perfil, a Steam diz que tem 300 e pouco, então tem hora que nem eu sei quantos jogos eu tenho. Bom, mas de todo modo é isso. Eu tenho um jogo pra caramba aqui. Eu não sei dizer quantos desses jogos funcionam no Linux, porque tem jogo aqui que eu nem lembro que existe. Mas eu vou mostrar, né, dos jogos que eu mais jogo aqui na Steam, pelo menos nesse momento agora, né, nesses últimos meses e tal. E vou fazer a simulação com vocês aqui, né, para instalar algum outro jogo e tal, né. Bom, dos jogos que eu tenho mais jogado, eu tenho jogado bastante Gwent, que é um jogo de cartas, né, baseado no universo de The Witcher. Eu amo esse jogo. Inclusive é o jogo que eu tenho mais horas, né? Aqui na Steam, tenho 335 horas nele. E eu jogo ele, majoritariamente, essas 335 horas são jogadas no Linux. Eu não cheguei nem a jogar esse jogo no Windows, né? Foi só jogando aqui no Linux mesmo. Bom, além disso, eu tenho jogado bastante o Deep Rock Galactic, que é esse aqui, que é um jogo bem interessante. Como que eu posso descrever ele? É basicamente um jogo que você joga como um minerador anão que vai para outros planetas minerar e matar uns bichos e tal. É um jogo bem interessante, dá para você jogar online, funciona de boa no Linux sem ter problema com anti-cheat, porque aliás, né, aproveitando esse parênteses aí sobre anti-cheat, essa é uma das principais razões de algum jogo não funcionar no Linux, né? Todo jogo que é online utiliza algum sistema anti-trapaça, certo? Bom, o que acontece? Quando um desenvolvedor utiliza um sistema anti-trapaça dentro do jogo, ele vai criar algumas regras para esse anti-trapaça funcionar, né? E o que esse anti-trapaça tem que observar. Muitas das vezes, o kernel Linux é identificado como trapaça, porque é como esses desenvolvedores colocaram lá nas instruções, né? Quando eles foram criar o jogo. Então, no caso desses jogos que não estão funcionando, por exemplo, um jogo famoso que não funciona, né, no Linux, o PUBG, justamente por essa questão do anti-trapaça.
Você pode até instalar o jogo, mas na hora que você abre e você tenta jogar, você vai receber lá um pop-up dizendo que você foi expulso e tal, né? Justamente por essa questão aí de eles acharem que você está trapaceando, usando algum hack, né? Para essa situação mudar, precisa que os desenvolvedores façam modificações dessas lógicas, né? Do que o antitrapaça deles vai investigar no computador do jogador. Isso dá trabalho, evidentemente, né? E nem todo desenvolvedor acha que vale a pena, já que a fatia de pessoas que jogam no Linux é pequena. Apesar disso, existem muitos jogos que funcionam tranquilamente, inclusive muitos jogos online, né? Como esse que eu dei aqui de exemplo, Deep Rock Galactic. E aí, antes de mostrar para vocês a instalação de um jogo e como a gente configura a Steam, né? Deixa eu só mostrar dois sites bem interessantes, né? O ProtonDB, que é um site que vai mostrar justamente como é que tá os jogos, se está funcionando, se não está, baseado não só na experiência do Steam Deck, mas baseado também na experiência dos usuários. Então, você que é um usuário, você pode criar o seu login aqui. Conforme você for fazendo os seus testes, você pode deixar os seus reviews aqui também. Se vocês olharem aqui, ó, nesse momento tem mais de 12 mil jogos que está verificado, né, que é um status que o próprio Steam Deck utiliza, ou jogável, ou seja, são jogos que estão funcionando, mas que talvez você precise fazer uma ou outra coisinha ali para dar certo. Outro site muito interessante é o steamdb.info. Esse site ele não faz uma avaliação se funciona no Linux ou não, não é essa a função dele, mas é um site que dá várias informações interessantes sobre os jogos, inclusive a quantidade de jogadores. Às vezes tem algum jogo online que você sabe que está funcionando no Linux, mas você não sabe como é que está a movimentação do jogo, né? Se tem muita gente jogando ou não. E aí você pode pesquisar aqui, ver quantos jogadores estão jogando, e várias outras informações interessantes, como os descontos, né? Por exemplo, se a gente clica aqui em Sales, ele vai mostrar para a gente quais jogos estão em promoção nesse momento, e quando tem uma promoção que está próximo, né? Ele avisa aqui. Por exemplo, ele está mostrando aqui pra gente que em 48 horas vai iniciar uma nova promoção na Steam, que é a promoção de inverno, que lá nos Estados Unidos é inverno, né? Aqui na Steam do Brasil vai aparecer como promoção de verão. Então, esse é um site bem bacana, eu acesso ele com bastante frequência, né? Para olhar esse tipo de coisa. E tem vários detalhezinhos, assim, que de curiosidade mesmo, né? Que você pode ver, por exemplo, tem uma coisa que eu gosto de ficar fuxicando. Vamos ver, por exemplo, se aqui mostraria. Eu clico aqui em App Info e aí ele dá várias informações, né, sobre o jogo em si. Às vezes ele mostra qual que é a engine que o jogo foi feito, aqui, ó, mostra que foi feito na Unity. Ele mostra também quais são os idiomas que estão disponíveis e tal. Aí mostra aqui, ó, se o jogo foi verificado pelo Steam Deck. Ele mostra alguns parâmetros aqui que a própria Steam colocou, né, como avaliação e tal. Então, são outras curiosidades aqui que eu acho bem legal. Às vezes eu gosto de ficar um tempo só dando uma olhada nisso. Então, bom, e o ProtonDB é específico para você ver, né, se o jogo está funcionando bem ou não no Linux. Eu vou mostrar para vocês aí como um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar dos jogos que estão mostrando aqui, né? Acho que fica mais fácil. Vamos pegar esse aqui, por exemplo, o Brotato. Você clica aqui no jogo, você pode pesquisar, né, caso tenha um jogo específico que você queira ver. Você pode também clicar em explorar, que ele vai mostrar uma lista dos jogos que tem mais reviews, esse tipo de coisa. Mas, né, só como exemplo, vamos pegar esse aqui, esse Brotato, né? Então ele mostra aqui que já foi verificado pelo Steam Deck. E aqui tem o review dos usuários. Nesse caso, você pode ver todos os reviews, que incluem tanto o Steam Deck como o PC. E agora eles acrescentaram o Chrome OS, né? Mas se você quiser, por exemplo, só ver de PC, você pode filtrar aqui e clicar em PC. E aí vai ter gente que vai dizer que está funcionando bem, ó. Nesse caso aqui a pessoa falou que não conseguiu fazer o jogo funcionar. E aí se você clica na setinha para ver mais detalhes, aqui vai mostrar as informações do sistema da pessoa. Qual a versão de Proton que eles utilizaram, qual a distribuição, o kernel, né, e qual o hardware. Porque não necessariamente porque às vezes uma pessoa teve problema, significa que você vai ter problema, porque às vezes depende do que a pessoa está fazendo no sistema dela, se o hardware dela também é compatível com o jogo que ela está tentando jogar, né? Então, são esses detalhes aí que você precisa levar em consideração. Você pode, claro, antes de mais nada, testar, né? Instala o jogo, testa, ativa o Proton, testa e vê se funciona. Se funcionar, maravilha. Aí, se não funcionar, você pode vir dar uma olhada, né? Às vezes tem algum truque aqui que o pessoal ensina que vai fazer você conseguir rodar o jogo, certo? Então, bom, eu falei bastante aqui de Proton, né? Mas o que é Proton, né? Proton é uma camada de compatibilidade que a Valve criou
baseada no Wine, que faz os jogos nativos de Windows rodarem no Linux. Então, de modo geral, isso funciona para a vasta maioria dos jogos, né? Mas tem alguns jogos que podem ter algumas particularidades, como o caso do anti-cheat, né, por exemplo, e aí pode impedir que o jogo funcione, tá? Como que a gente faz, então, para utilizar o Proton aqui na Steam? Você vai clicar nesse íconezinho aqui da Steam, vai vir em configurações, aqui na parte de compatibilidade, né? Antigamente chamava, acho que já direto Steam Play, mas agora chama compatibilidade, e você vai ativar, né, essa ferramenta do Steam Play. E aí ele vai deixar essa opção aqui, né, executar outros títulos como, aí vai ter o Proton experimental, os prótons padrões, né, que vem aqui da própria Steam, é o experimental, o Proton 8 e tal, né? O Proton GE e esse Proton K são prótons que a comunidade criou. Proton K eu mencionei, né, agora há pouco, que foi um amigo meu que fez. Proton G é um próton também criado pela comunidade, pelo Glorious Egg Roll, também um usuário de Linux bastante conhecido e tal, muita gente utiliza esse próton também. Mas, de modo geral, é isso. Vai vir esses dois prótons aqui, o próton experimental e o próton 8, e que eles vão funcionar, né, na grande maioria dos jogos. Esses outros prótons diferenciados, eles trazem, às vezes, um patchzinho diferente para corrigir um jogo específico, ou trazem, digamos assim, algum adendo, né? Mas, de modo geral, os jogos vão funcionar com qualquer versão de Proton, beleza? Então, depois que você fez isso, provavelmente a Steam vai aparecer um pop-up pedindo para você reiniciar, né, a Steam. E aí, depois que reiniciar, você já pode, então, fazer a instalação dos seus jogos. Então, vou mostrar aqui para vocês a instalação. Vou pegar um jogo que não seja muito grande aqui no tamanho, né, só para não ficar muito difícil, muito longo aqui para a gente poder fazer a simulação. Vou clicar então aqui em instalar, ele vai perguntar onde eu quero instalar. Eu tenho, né, esses discos aqui conectados, o disco onde está o sistema, e esses 3 SSDs à parte. Eu vou colocar nesse daqui mesmo, né, já que é um jogo que tem 1 GB só. E aí, ó, eu vou clicar nesse ícone da engrenagem, vir em propriedades e clicar nessa aba de compatibilidade. Eu clico aqui, ele automaticamente vai puxar o próton que está acima, né, que nesse caso é o próton G. Eu posso deixar o Proton G ou escolher qualquer um desses outros aqui. E aí, bom, já está terminando aqui de fazer a instalação. E assim que terminar, a gente abre, só para a gente ver que já está funcionando aí direitinho. Se está funcionando, né? Vamos colocar esse se na frente, mas eu acredito que está funcionando sim. Eu nunca testei esse jogo, eu nunca instalei ele. Primeira vez que eu estou instalando esse jogo, não só aqui no Linux, mas eu também nem sequer nunca instalei ele no Windows. Então é a primeira vez que a gente vai ver se ele de fato está funcionando ou não, mas eu acredito que sim. Aliás, a gente pode inclusive já aproveitar, né, que aqui a gente está fazendo uma espécie de tutorial. Vamos então pegar o nome desse jogo e pesquisar no ProtonDB, né? Vamos ver se já tem algum review sobre ele. O jogo se chama 2064 Read Only Memories. Vou clicar só assim, deixar só dessa forma, que acho que ele já... Aqui, ó. Tá com essa pontuação platina, né? Que seria a nota máxima. E ele também tinha versão nativa para Linux, olha só. Eu não sabia, então por isso que eu ativei o Proton. Quando o jogo já tem versão nativa para Linux, você não precisa ativar Proton, né? Aí é só fazer a instalação mesmo. Mas tudo bem, vamos clicar e ver se está funcionando aqui na versão utilizando o Proton. Bom, como vocês puderam ver, o jogo abriu normalmente e está funcionando. Então é isso, para instalar um jogo na Steam, né, dessa forma, a Steam, digamos assim, que é o jeito mais fácil de você jogar, e eu diria que, de modo geral, nem só no Linux, também no Windows, a Steam é o modo mais fácil de você jogar. Mas existem outras formas de você jogar no Linux também. Por exemplo, a gente conhece a loja Epic Games, né, que inclusive toda semana dá jogo gratuito. Então, se você quiser jogar um jogo da Epic Games, a minha sugestão para você
é utilizar esse programa chamado Heroic Games Launcher. Aqui no Big Linux, ele já está na Big Store, então basta você abrir, né, a loja aqui do Big Linux e pesquisar por Heroic Games Launcher, que você faz a instalação, né, desse programa. Se você estiver utilizando outra distribuição, aí você pesquisa se tem na loja da distribuição, né? Caso não tenha, você pode entrar no site do Heroic Games Launcher e fazer o download da versão AppMage, que é uma versão de programa que tende a lógica que funciona em qualquer distribuição Linux, né? Independente das suas variações. Bom, e aí, para a gente jogar aqui, né, os jogos da Epic Games, você vai precisar fazer o seu login. Quando você clica aqui em lojas, ele aparece 3 opções, da Epic Games, da GOG e da Prime Game. Eu já loguei aqui, né, nessas 3 contas que eu tenho. Inclusive, deixa eu ver se tem jogo hoje. Ele tem aqui um adicional, né, do Destiny 2. Mas o Destiny 2 é um jogo que não funciona no Linux por conta do anti-cheat. Mas enfim, suponhamos que fosse outro jogo aqui, ou você já tenha outros jogos na sua biblioteca, né, da Epic Games, basta você fazer login. O que tiver já na sua biblioteca já vai aparecer lá. Agora, o que você for pegar de novo, né, comprar ou pegar aqui gratuitamente, basta você clicar aqui e tá vendo aqui ele não deixa eu clicar para adicionar porque precisa ter o jogo base, né? Como eu não tenho um jogo base na minha biblioteca da Epic Games, ele não está liberando. Mas suponhamos que fosse outro jogo, né? Aí ele vai aparecer o botãozinho para você adicionar na biblioteca. Você clica aqui e pronto, já vai aparecer aqui na sua biblioteca. Caso não apareça de imediato, é só você clicar nesse ícone aqui, dessas 2 setinhas, que é só para atualizar, né? Porque às vezes pode ser que demore alguns segundinhos para aparecer o que você adicionou de novo. E aí a mesma coisa no caso da GOG, no caso da Prime Game. Então, é bastante simples também de utilizar aqui a Heroic Games Launcher. Eu vou dar um exemplo para vocês desse jogo aqui, Black Book, que é um jogo da Epic Games. Também foi um desses jogos que a Epic Games deu gratuitamente em algum momento. Então, eu fiz a instalação do jogo, né? E no momento da instalação, você pode escolher a versão de Proton que você quer utilizar, o local, né, da pasta onde você quer instalar. Eu sempre instalo jogos nesses outros SSDs e não no SSD do sistema, para não ocupar muito espaço, né? E aí ele tem algumas opções aqui, algumas coisas adicionais que você pode selecionar. Caso você não saiba o que são essas coisas, você não precisa selecionar nada, porque isso não é essencial para o jogo funcionar. Isso aqui são só, digamos assim, algumas coisinhas para tentar melhorar a performance, né? Esse tipo de coisa. E aí, uma coisa legal aqui da Heroic Games Launcher, se você vir em configurações, nessa opção de padrões do jogo, você já consegue selecionar algumas coisas para deixar, como o próprio nome diz, né? Padrão. Na hora que você for instalar, ele já vai puxar as informações que estão aqui. Então, você pode selecionar a versão do Proton que você quer utilizar. Você já pode deixar um caminho específico, né? Que você queira sempre instalar os jogos. Você pode também já clicar, de marcar ou desmarcar alguma opção adicional daqui. Beleza? Então, é basicamente isso para você usar os jogos aqui na Heroic Games Launcher. Existem outros programas como o Lutris, né? Que tem a lógica de ser a mesma função do que a Heroic Game Launcher. Mas eu prefiro usar a Heroic. Para mim funciona melhor, acho um pouco mais intuitivo. E aí somente quando não funciona, né, algum jogo aqui, que aí eu vou lá e utilizo o Lutris. Mas de modo geral, até agora, acho que só teve um jogo que eu tive dificuldade de fazer a instalação por aqui, porque eu, na verdade, assim, instalei, mas o jogo não abria, que era acho que The Evil Within 2, se eu não me engano, e aí ele funcionou no Lutris, que também foi um jogo que a Epic Games deu gratuitamente. E aí, caso você queira adicionar launchers alternativos como o da EA Play e da Ubisoft Connect, nesse caso você vai fazer o seguinte, você clica aqui em adicionar jogo, você vai dar um nome para isso, né? Nesse caso, como é um programa de Windows, você vai deixar selecionado o Windows e você vai fazer o download do instalador, né, desse launcher lá no site oficial deles. E aqui nessa parte você vai clicar em executar instalador antes e vai selecionar lá o caminho de onde você fez o download, né, desse instalador. Depois que faz todo o processo de instalação, porque aí vai abrir um pop-up automaticamente e finalizar esse processo, você vem aqui em selecionar executável, né? Você vai clicar nessa pastinha e aí você seleciona aonde instalou, porque você vai escolher, né, o caminho que você quis aí para instalar o programa. Você vai lá e seleciona o executável que abre, né? Faz abrir o programa. Beleza? Bom, eu acho que é isso nessa parte de como fazer os jogos funcionarem.
Se vocês quiserem ver com um pouco mais de calma, né, até com um pouco mais de detalhe ou com mais exemplos, vocês podem dar uma olhada no meu canal, tem alguns vídeos sobre isso. E vocês podem deixar também perguntas lá, né, caso vocês tenham alguma dúvida. Pessoal, super recomendo aí o canal da Narayan para games. Inclusive, agora vai ser o meu padrão. Quando alguém reclamar que Linux não roda jogos, então ela tá como parceira aqui, eu já vou mandar o link do canal dela para vocês verem ou o link dessa entrevista. E Narayan, quais jogos que você mais joga? Mostra aí pra gente. Bom, sobre os jogos que eu mais tenho jogado, né, ultimamente aqui no Linux, eu comentei do Gwent, né, que é o card game baseado no universo do The Witcher. Tem o Deep Rock Galactic, que eu também já comentei, né, que é esse jogo de anões mineradores. Além disso, Red Dead Redemption 2, tenho jogado com uma certa frequência. E também o Slay the Spire, que é um jogo de roguelike com batalhas em cartas, né. Tanto o Slay the Spire como o Gwent são jogos graficamente bem leves, assim, né? Então, como eu deixo o FPS travado em 60, e aí, bom, por que eu faço isso? Eu tenho um monitor bem básico, que é de 60 Hz, e aí eu gosto de deixar o FPS travado para coincidir, então, com essa taxa de Hz do monitor. Como que eu faço para travar, então, né? Eu faço isso através do Goverlay e não travo diretamente dentro do jogo. Vou mostrar aqui para vocês. Abrindo o Goverlay, a gente consegue fazer, então, essa opção. Você pode escolher, né, a quantidade que você quiser aqui de FPS. E eu travo aqui na opção de Vulkan, né, que é como os jogos estão rodando aí em sua maioria. Então, eu deixo nesse modo meio box, que é um modo que diminui o input lag e tal. Então, acaba ficando mais interessante assim. Bom, para quem não sabe, o Goverlay é um programa que serve como interface gráfica para um outro pacote, que é o MangoHood, que é o pacote que de fato faz aparecer essas informações aqui que vocês estão vendo, né, da GPU, processador e a quantidade aqui de FPS. Uma outra coisa legal que o Goverlay ajuda, né, porque ele traz essa interface de usuário, é utilizar alguns filtros que pertencem ao VK Basalt. Para utilizar isso, além de ter o Goverlay aqui instalado, você precisa instalar o pacote do VK Basalt, que provavelmente já está aí no repositório da sua distribuição. Aqui no caso do Big Linux está na Big Store também, né? Então você faz a instalação desse pacote e aí você vem aqui no Goverlay e ativa, né? Clicando em Global Enable. É claro que você consegue utilizar o VK Basalt sem precisar do Goverlay, só que aí você vai ter que usar tudo por linha de comando, né? Então, para utilizar através de interface gráfica, você vai precisar do Goverlay. E aí você dá um sync aqui para ele poder atualizar, né, com os filtros. E aí depois você escolhe os filtros que você quiser e vai clicando nesse mais para adicionar e depois você salva. Aí vai ser preciso você reiniciar o computador, né, para aplicar essas alterações. E aí você confere como ficou lá no jogo. Infelizmente o Goverlay não deixa marcado aqui as coisas que a gente selecionou, salvou depois que a gente fecha o programa. Mas eu já decorei as coisas que eu utilizo. Que são 3 filtros, né, que é o Fake HDR, o Film Grain Tool e o Luma Sharpen. São esses 3 filtros aqui que eu estou utilizando. Para você desativar e ativar, você pode utilizar esse atalho, que ele já vem aqui por padrão na tecla Home. Eu vou mostrar para vocês nos jogos, ativando e desativando para vocês verem a diferença, como é que fica. Bom, como Slay the Spire e Gwent são jogos bem tranquilos, bem levinhos, eu não vou nem testar eles, eu vou testar então só o Deep Rock Galactic, que é um jogo 3D, e o Red Dead Redemption, que é um jogo mais pesado mesmo, né? No caso do Red Dead, a gente de fato não consegue chegar a 60 FPS, mas aí não consegue por conta do hardware, né, que eu tenho, que não consegue empurrar o jogo, que é um pouquinho mais pesado. Vale lembrar que esses jogos grandes como o Red Dead, eles recebem muitas atualizações, né? E geralmente essas atualizações trazem algumas melhorias, né, que deixam o gráfico mais bonito, corrigem algumas coisas, mas que também costumam deixar o jogo mais pesado, graficamente falando, né? Então, é difícil de a gente conseguir atingir os 60 FPS dependendo aí do hardware que se tem. Há uns anos atrás, era bem mais tranquilo você rodar o Red Dead a 60 FPS, mas agora, né, após essas atualizações e tal, essas modificações, o jogo está um pouquinho mais pesado. Mas ainda assim, está super jogável.
I can make this day as successful or as pointless as I'd like. Bom, vou mostrar para vocês aqui as opções gráficas, né? Eu vou tirar do modo janela. Eu tinha deixado no modo janela porque eu estava testando no MIG Linux com o Gnome. E o Gnome que utiliza o Wayland, às vezes, dependendo do jogo, pode ter alguns conflitos entre o Wayland e o Mutter. E esse jogo foi aí também um dos casos em que, se você deixar em tela cheia, o jogo fica meio lagado e tal. Não funciona muito bem, por isso eu estava jogando em modo janela. Aqui no KDE Plasma é melhor deixar em tela cheia mesmo, inclusive porque se você deixa em tela cheia, os efeitos visuais que estão rodando ali no sistema são desativados, né? Então é melhor deixar em tela cheia. E aí, só para vocês verem, estou com o anti-aliasing ativado, né? No ultra alto e tal, então tá com uma qualidade gráfica aqui bem bacana. E olha só, vou apertar a tecla Home para vocês verem aqui um jogo sem o filtro. E agora ativando o filtro novamente. Vou mostrar aqui também, só para vocês verem a diferença que fica no personagem. Isso aqui é sem o filtro. Isso aqui é com o filtro. Então é isso, vocês conseguem ver, né, que o FPS está em 60, com pouquíssimas oscilações, né, às vezes cai para 59 e tal. Mas basicamente você nem sente, né, essas pequenas oscilações. Então agora eu vou abrir o Red Dead para a gente ver então como está se saindo. Bom, então aqui no Red Dead Redemption 2 eu vou jogar no modo online para vocês verem que está funcionando, mas antes deixa eu só mostrar como é que tá aqui. Ah, não, peraí, não quero sair para a área de trabalho. Deixa eu clicar aqui no modo história só para poder mostrar a parte de configurações gráficas. Porque aqui no Red Dead, como eu tinha mencionado, eu estava testando também lá no Big Linux com Gnome, e também tinha tido problemas, né, com a tela cheia. Mas aqui eu já tinha feito a alteração, só tinha esquecido lá no Deep Rock Galactic. Então, beleza, tá em tela cheia, né, Full HD, texturas no Ultra, e o restante tá basicamente mesclando médio e baixo. Então, vamos voltar aqui para o modo online.
Bom, então esse é o jogo no modo online. Ele tá nessa temporada, né, de inverno, que é lá nos Estados Unidos. Então o jogo nesse momento está se passando aí na neve. O que deixa um pouquinho mais pesado também, né? Porque vai adicionando mais detalhes. Por exemplo, essa neve que está caindo aqui, né? E a neve no terreno. Mas de todo modo, o jogo fica rodando aí majoritariamente na casa dos 40 FPS, né? Entre 40 e 45. Vou chamar meu cavalinho. Vamos dar uma volta aqui de cavalo para mostrar como é que fica, né, o FPS quando a gente anda a cavalo. Eu também vou desativar o filtro aqui, né, para vocês verem a diferença. Olha só, a tecla Home ativa aqui. Peraí, deixa eu apertar ESC só. Então esse aqui é o jogo sem o filtro, né, sem os filtros do VK Basalt. E agora, ativando os filtros do VK Basalt, o jogo fica assim, né? Então ganha mais cor, né, um pouco mais de brilho. O VK Basalt não impacta muito no FPS, é coisa assim de 1 ou 2 FPS, aí dependendo do seu hardware, mas de modo geral eu nem sinto a diferença. Consome um pouquinho mais do processador, né? E aí você vai ter que ver com o hardware que você tem. Eu não me recordo agora, porque eu tô fazendo a gravação via OBS, e eu acho que lá no OBS eu deixei o modo de gravação usando o codec que utiliza o processador. Por isso que o uso do processador está bem mais alto aqui. Eu também não tinha me recordado que eu tinha deixado dessa forma, mas eu acho que foi isso mesmo. Existem outros codecs, né, aqui no Big Linux, utilizando o Mesa TKG Stable, que é a versão de mesa que eu utilizo. Tem um outro codec que a gente consegue utilizar, que é o FFmpeg VAAP, que é um codec que faz a gravação através da GPU, né, e não do processador. Eu tinha deixado com o X264, que é o que faz a gravação via processador, porque eu vinha fazendo alguns testes, né, eu vim descobrindo algumas formas de deixar a gravação bacana, bonita e tal, e sem deixar muito pesada, né, para o processador. Então, por conta desses testes, eu acabei deixando dessa forma. Eu vou só conferir aqui com vocês, mas eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, olha só. Encoder de vídeo, X264, e aí deixei essa taxa de bits. Então é por isso que o uso do processador lá no Red Dead Redemption 2 ficou um pouquinho mais alto. Se eu estivesse utilizando o codec VAAP, né, o uso do processador teria diminuído ali talvez em uns 10% mais ou menos. Bom, então eu acho que é isso aqui nessa parte de testes de jogos. Bom, com essa experiência que você tem jogando no Linux, você recomenda algum hardware especial para quem vai jogar no Linux? Bom, sobre os hardwares que eu recomendo aqui para utilizar no Linux, né? De modo geral, você consegue utilizar qualquer hardware, né? Mas, se você quiser ter uma boa experiência, principalmente quando se trata de jogos, eu recomendo que você utilize a AMD, principalmente na parte de GPU. O hardware que eu utilizo hoje, deixa eu voltar aqui para vocês no terminal, né? Mostrando aqui via NeoFet, vocês podem ver que eu utilizo um Ryzen 5 2600 e na parte de GPU é uma RX 5500 XT, que é uma GPU de 8 GB e tal, lá da geração 5000, né? Já é uma geração que tem alguns anos. Se eu não me engano, essa GPU foi lançada em 2018, 2017, 2018, por aí. Bom, é um hardware ok, é um hardware bacana. Para os dias de hoje é um hardware de entrada, né? Mas eu consigo jogar aqui esses jogos que eu gosto e tal, tranquilamente. De modo geral, então, é essa a recomendação que eu faço, que você dê preferências por GPUs da AMD, porque no caso da AMD a gente utiliza o driver open source, que é o AMD GPU e tal, que aí usa algumas implementações como o Mesa, que eu tinha mencionado aqui, né, do Mesa TKG Git e tal, e são coisas que a própria comunidade Linux consegue intervir mais e extrair mais performance, esse tipo de coisa. No caso de GPU AMD,
você vai utilizar os drivers proprietários, né, da NVIDIA. Eu acho que eu falei errado, né? Acho que eu falei AMD, mas estava me referindo à NVIDIA. No caso de GPUs da NVIDIA, você vai utilizar os drivers proprietários que a própria NVIDIA fez. E, bom, são bons drivers, mas eles não têm nem sempre tem uma compatibilidade muito boa com o Linux. Às vezes, quando sai logo uma atualização, às vezes dá alguns probleminhas nos primeiros dias, aí depois tem algumas correções e tal que funciona bem. Algumas pessoas utilizam tranquilamente, não vem problema, dependendo aí do modelo da GPU, né? Principalmente as mais recentes, né? Tipo geração 2000, 3000 e tal. Mas, bom, para evitar dor de cabeça, na minha opinião, o ideal seria você utilizar GPU da AMD mesmo. Em relação ao processador, pode ser processador da Intel, não tem problema nenhum, né? E você escolhe o processador da sua preferência. Eu já utilizei, além desse Ryzen, eu já utilizei 2 processadores Xeon aqui nesse computador. Usei o Xeon X5650, que é um processador bem antigo, é um Xeon bem antigo, usei ele tranquilamente. Outro Xeon que eu já utilizei é o E5-1230V2. Eu também utilizei o E5-1240V3. Então, eu já usei esses 3 processadores da Intel, não tive problema nenhum com eles, e também não tive problema nenhum com esse processador aqui, o Ryzen. É mais na questão de GPU mesmo, que talvez você tenha mais facilidade, ou melhor, digamos assim, você tenha menos dor de cabeça utilizando GPUs da AMD. Narayan, como professor universitário, e aqui no canal mesmo, vendo as estatísticas do canal, eu percebo que nós temos poucas mulheres na tecnologia de modo geral. Qual dica você dá para as mulheres se envolverem mais na tecnologia? Bom, em relação a outras mulheres, garotas aí que queiram utilizar o Linux e que queiram aprender mais, né, sobre informática, sobre TI, né, sobre programação. Bom, como eu disse, eu não sou uma programadora, até hoje não sou uma programadora. É um pouquinho de coisa que eu sei, eu fui aprendendo com gente que sabe, né? Fui me aproximando. E eu acho que, felizmente, hoje a gente tem uma comunidade bacana. É claro que ainda tem pessoas tóxicas, né? Tem grupos meio complicados de se envolver, mas existem pessoas também muito bacanas, existem grupos muito legais. E eu acho que eu vim aprendendo muito com o meu canal, né, no YouTube, vim aprendendo muito, me aproximando do pessoal do Big Linux, né? Então, fica essa minha dica, caso você também queira aprender mais sobre isso, se aproxime, né, dessas pessoas que têm mais conhecimento, né? Entre em contato com as pessoas no fórum, né? Tente ler as coisas ali, ver, por exemplo, erros que as pessoas tiveram ali, problemas e como elas consertaram, qual foi a solução e tal. Tudo isso serve de aprendizado, né? E aí, não querendo puxar a sardinha aí para o Big Linux, mas se você tem interesse de fato contribuir, né, com uma distribuição e de aprender coisas, acho que o Big Linux é um bom espaço, o pessoal é muito aberto, né, e são muito simpáticos, muito gentis. Eu me senti muito bem acolhida, né, pelos devs do Big Linux e provavelmente você também vai ser. Bom, sobre o meu canal, né, eu vou pedir para o professor deixar o link dele no comentário fixado ou na descrição, onde ele preferir. Mas então esse aqui é o meu canal, né? É um canal pequeno, mas que eu venho aí sempre que possível publicando testes de jogos e algumas outras informações aí sobre o mundo Linux, tá? Eu também tenho um canal no Discord, que eu tinha até colocado aqui na parte de informações, ó. E às vezes o YouTube demora um pouco para mostrar esse tipo de informação, que foi uma coisa que eu atualizei recentemente, mas agora que já está aparecendo, você também pode entrar lá no Discord. O canal do Discord também é bem bacana, porque outros usuários, né, outros inscritos do canal, costumam responder para tirar dúvida, né? É esse tipo de coisa. Beleza? Então, eu acho que é isso que eu tenho para dizer nesse momento. Se vocês também ficarem com alguma dúvida, né, do que eu falei e tal, vocês podem comentar aqui no canal do professor, que eu vou tentar responder assim que possível. Beleza? Obrigadão então aí para quem assistiu. Um abraço e a gente se vê lá no meu canal.